Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conder e hoje eu vim dar uma aula de números complexos. Mas eu não posso falar de números complexos sem te explicar da onde surgiu a história disso, que é super interessante. Vamos dar uma olhada nisso aí? Então, galera, eu preciso te botar a par de 4 grandes nomes dessa história aí. O mais famoso de todos chamava Girolamo Cardano. Esse cara a fórmula leva o nome dele. Ele publicou a fórmula, mas vocês vão entender que essa história é meio confusa aí. Esse cara era um matemático extremamente proeminente aí na época dele. Ele nasceu ali por volta de 1501, alguma coisa assim. E ele era muito famoso, não só pela sua excelência em matemática, ele foi um dos caras que publicou, ele foi o primeiro cara a publicar uma ideia sobre probabilidade. E no livro dele vinha formas de roubar em jogos, cara. Ele publicou também muita coisa de álgebra, de geometria, de aritmética. Ele era sinistro, mas ele era um cara violento, era um cara traíra, era um cara mal falado demais, ele era maldito mesmo. Tinha gente que falava até que ele era talarico, né? Bom, ele conviveu nessa mesma época com um cara que estava começando a ficar muito famoso, chamado Niccolo Fontana, apelidado de Tartaglia. Você já deve ter ouvido falar nesse nome. Que na verdade Tartaglia era um apelido para ele. Ele sofreu numa briga, ele sofreu umas pancadas de sabre no rosto, ele teve uma deformidade na língua e ele teve uma dificuldade de fala ali, ele ficou um cara meio gago. E Tartaglia quer dizer gago na língua lá que eles falavam. E aí ficou esse nome aí para sempre. Tartaglia era um cara que estava começando a ficar famoso nessa época e era muito bom em matemática, realmente era muito bom, não era à toa que ele ia ficar famoso. Bom, aí um outro matemático chamado Scipione, ele desenvolveu a solução para uma fórmula de terceiro grau, que seria essa fórmula aqui, ó, x ao cubo mais px ao quadrado mais q igual a zero. Ele desenvolveu isso, porém, ele falece antes de publicar. Aí o seu aluno, Fior, Antônio Maria Fior, eles se desafiavam muito, era uma forma deles desenvolverem ali o estudo deles. E desafia o Tartaglia. Tartaglia, o meu professor conseguiu desenvolver isso, vê se você consegue também. E ele abaixa a cabeça, começa a tentar, demora algum tempo, mas resolve a questão, consegue desenvolver a questão. Acha a solução que Scipione outrora havia achado e ensinado para Fior. Sabendo disso, Cardano chega e fala, qual é, cara? Vamos lá, Tartaglia, fala aí para mim como é que você fez isso aí. Tartaglia não quis falar, porque sabia dos antecedentes do talarico lá. Né? E aí fica aquela do vai, fala, não fala, vai conversando, passa um tempo, e ele consegue convencer Tartaglia de falar para ele. Tartaglia ensina para ele a solução, ele pega a solução, publica num livro, em 1545, se eu não me engano, né? E recebe todos os louros desse desenvolvimento que ele não fez nada. Né? Isso é muita maldade. Mas vamos voltar, eu não vou botar aqui porque tem que saber um pouco de polinômio, mas vamos falar aqui sobre esse desenvolvimento e o que tem a ver disso com números complexos. Cara, o número complexo ele surge disso aqui. Vou botar uma equação assim bobinha para a gente resolver. X ao quadrado mais 25 igual a zero. Né? Ele pega a equação de terceiro grau, ele desenvolve, ele reduz ela para uma de segundo e aplica a Bhaskara. Conder, não precisa, você ensinou no seu vídeo, está aqui em cima no card, que não precisa, beleza, tudo bem. Mas vamos fazer como eles faziam, né? Quem é o A desse cara aqui? O A é 1. Quem é o B? Não tem ninguém, é 0. Quem é o C? 25. E aí ele vai lá e faz o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Até então, você acha ali menos 100. Né? A fórmula de Bhaskara, né, como a gente chama no Brasil, ela já chegava nessa situação, ela já existia, chegava e falava, essa solução aí não existe. Só que ele fala, não, peraí, eu vou tentar terminar isso aqui. Se eu fizer x igual a menos o b, que é menos 0, mais ou menos a raiz de menos 100 sobre 2 vezes o a, que é 1, eu vou descobrir que o meu problema é a raiz de menos 100, o resto dá para resolver. Será que eu não consigo desenvolver alguma coisa para calcular isso? Foi o raciocínio dele. Bom, raiz de menos 100, ele podia separar como raiz de
raiz de, vamos lá, menos 1 vezes 100. Como eu tenho um produto dentro das raízes, eu posso tirar da raiz, separar as raízes, escrever raiz de menos 1 vezes raiz de 100. Por quê? Porque a raiz de 100, a raiz de um número positivo, eles sabiam calcular. Então chegou-se à conclusão que esse cara era 10 raiz de menos 1. O meu problema estava aqui. Era a raiz de menos 1. Ou seja, essa raiz ela se tornaria mais ou menos 5 raiz de menos 1. Até então, parava-se aqui. Não dá para resolver, cara. A raiz negativa não tem como. Só que Tartaglia falou, peraí, vamos lá. A soma das raízes tem uma formulinha, menos b sobre a, vai dar 0. E o produto das raízes tem uma formulinha, que é c sobre a, vai dar 25. Vamos ver o que acontece se eu somar as duas raízes? Se eu pegar os 5 raiz de menos 1 e somar com 5 raiz, com menos, né, 5 raiz de menos 1, que é a outra raiz, você acha 0. Ó. E se você pegar o produto entre 5 raiz de menos 1 vezes menos 5 raiz de menos 1, aqui você vai achar o seguinte, cara. Aqui você vai achar o seguinte, deixa eu só diminuir para você poder enxergar o resto da conta. Você tem 5 vezes menos 5, que dá menos 25, e raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, que dá menos 1. E menos 25 menos 1 dá mais 25, o que bate. Então esse cara e esse cara batem aqui. Então, peraí, essa raiz de menos 1 é um número que é verdade. Dá para resolver, mas eu não sei. Durante muitos anos, esses números foram chamados de números mágicos. Alguns chamam de infernais até hoje, mas mágicos, né? E até que alguém teve a brilhante ideia de chamar de números imaginários. Imaginários. Por quê? Porque eram coisas que não eram palpáveis, não eram concretas. Daí veio, olha que maneiro, chamar a raiz de menos 1, que era esse cara que eu não sabia resolver, de i. E aí surgiu a minha unidade imaginária. Olha que maneiro, cara. E aí começaram os estudos em cima disso. Tudo bem? Começaram o pessoal a estudar sobre isso. Vamos dar uma olhada como é que funciona? Vamos lá. Então vamos lá. O primeiro cara a ser estudado vai ser a unidade imaginária. Se o i é a raiz de menos 1, guarda isso para você. O i é a raiz de menos 1. E raiz de menos 1 não é 0, é um número que eu não conheço, logo ele não pode ser 0. Qualquer número que não seja 0 elevado a 0 dá 1. Então, i elevado a 0 dá 1. O i elevado a 1, cara, é o próprio i. Não tem muito o que mudar. Deixa eu voltar a minha carocinha para cá para vocês verem. O i ao quadrado, cara, se eu elevar esse cara ao quadrado, eu vou tirar a raiz. Aí fica menos 1. E o i ao cubo é o i ao quadrado vezes i. Menos 1 vezes i dá menos i. E aí eu continuo essa brincadeira. Olha só, cara. O i à quarta é menos i vezes i. O que vai dar, ó, é menos i vezes i. O que dá menos i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Menos 1 com menos na frente vira mais 1. Ó que interessante. O i à quinta é 1 vezes i, que é o próprio i. O i à sexta é i vezes i, né? O i à quinta vezes i. I vezes i é i ao quadrado, que a gente sabe que é menos 1. E menos 1 vezes i é menos i. Com D, deu exatamente os mesmos números. Então, o cara é esperto. Isso? Então, o cara é esperto. Os números, as potências de i se repetem de 4 em 4. E isso é muito importante para a gente. Por exemplo, se cair uma questão para você mandando calcular i elevado a 103, é fácil. Você pega o 103 e divide por 4. Pegou o 103, dividiu por 4, você vai achar 2, que dá 8, sobram 2, desce o 3, 23, dá 5, sobram 3. Eu vou fazer 25 caminhadas dessa e andar mais 3. Então, a gente vai sempre olhar para o resto. O i elevado a 103 é i ao cubo. E i ao cubo é menos i. Quando eu não entendi, vamos lá. I elevado a 1002. Você pega o 1002 e divide por 4. Vai dar 2, sobram 2. Desce o 0, 20. Dá 5, sobra 0, desce o 2.
E você olha para o resto. O i elevado a 1002 é a mesma coisa que i ao quadrado. E i ao quadrado, tu sabe que é menos 1. Show? Então é muito importante que a gente saiba que eles, né, se repetem de 4 em 4. Olha aqui que eu vou escrever aqui. Ó. Se repete de 4 em 4. Repete, né? Repete. E se você quiser achar i elevado a qualquer número, basta dividir por 4 e pegar o resto. Mas em muitas provas de concurso, para vestibular, para particulares e para outros estados, né, aparece muito esse cara aqui. Ó. Eu fiz aqui 3 exemplos. Quanto é i a 0 mais i1 mais i2 mais i3? Cara, se você olhar aqui, i0 mais i1 mais i2 mais i3, aparecem 1, i, menos 1 e menos i. O i corta com menos i, o 1 corta com menos 1. Então dá 0. Então presta atenção no que eu vou te falar. A soma de 4 potências de i consecutivas sempre dá 0. Não importa de onde começa. Então se eu tiver i ao quadrado, i ao cubo e a quarta somado, também dá 0. Se eu tiver i a sétima, i a oitava, i a nona e a décima, dá 0. Se eu tiver i a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a cada 4 dá 0, vai dar 0. Do 11 ao 18 vai dar 0. Então, se aparecer para você quanto dá do i1 até o i10, é fácil. Eu preciso descobrir quantos i's tem do 1 até o 10. Você vai fazer assim, ó, 10 menos 1, o primeiro menos o último, mais 1 igual a 0. Igual a 0 não, igual a 10, né? Para descobrir o total de números que tem de um cara até o outro, você subtrai e soma 1 para contar o primeiro que foi excluído. Então, se eu quisesse saber quantos números tem, quantos i's tem, do i12 até o i99, eu faço 99 menos 12 mais 1, que vai dar 88 números, beleza? Sabendo disso, eu sei o seguinte, ó, opa, eu tenho 10 caras. Se de 4 em 4, olha só que maneiro, ó, i ao quadrado, e eu vou escrever aqui para a gente ver, i a quarta, i a quinta, i a sexta, i a sétima, i a oitava, eu vou me tirar daqui, mas antes eu vou escrever os i todos aqui, os i's todos aqui, e até o i a décima, beleza? Vou me tirar daqui, pá! Cara, se de 4 em 4 zera, eu posso fazer assim, ó, e os primeiros 4 zeram, os outros 4 também vão zerar, né? Ou seja, eu só tenho que calcular i a nona mais i a décima. Se eu dividir i a nona com 9 por 4, sobra 1. Então, i a nona é o próprio i. Se eu dividir o 10 por 4, sobram 2. Então, ele é i ao quadrado. Só que i ao quadrado vale quanto? Menos 1. Então, essa soma é i menos 1. Onde? Entendi. Cara, mas presta atenção. Isso é uma maneira muito lógica de fazer, mas que tira o print. Tchá! Eu prefiro fazer essa conta ao contrário. Como assim, Conder? É mole, ó. Tem quantos caras, então? Eu tenho aí 10 caras. Eu tenho 10 caras, vamos lá. E você pegar 10 e dividir por 4, vai dar 2, sobram 2. Então, são os dois últimos, Conder, 9 e 10. Se sobrasse 3, ia ser o i8 e 9 e 10. Mas por que não fazer a contagem de trás para frente? Vai te poupar um trabalho, cara. Se vão sobrar os dois últimos, eu posso fazer de trás para frente, ó. O i10 mais o i9 mais o i8 mais o i7 dão 0. O i6 mais o i5 mais o i4 mais o i3 dão 0. Eu posso falar que sobram os 10 primeiros. Isso me poupa ter que dividir aquele 9 por 4 e aquele 10 por 4. Né? E você sabe que i ao quadrado é menos 1. Eu acho mais prático. Tudo bem? Foi? Tira o print, tchá, e eu vou voltar para cá. Continuando, a gente criou, então, um negócio chamado de forma algébrica. O que é essa forma algébrica, Conder? É simples, ó. Todo número complexo ele vai ter uma parte chamada de parte real e uma parte chamada de parte imaginária. A parte real é o A mais o BI. Presta atenção. A parte imaginária não é BI. A parte imaginária é o cara que multiplica o I. Tudo bem?
Beleza? Suave. E o i é a minha unidade imaginária. Agora, olha só, por exemplo, Z1, ele é 3 mais 2i. 3 é minha parte real, 2 é minha parte imaginária. Beleza? Tranquilo. Presta atenção em dois nomes aqui. Se o meu b for 0, 0 vezes i vai dar 0, eu não vou ter a parte imaginária, ele se torna um número chamado de número real. Se o meu a for 0, eu não tenho a parte real, eu tenho apenas a parte imaginária, e aí ele recebe a nomenclatura de imaginário puro. Galera, isso é importante saber, porque vem escrito nas questões, sabendo que a raiz do polinômio é um imaginário puro. Acabou, tu sabe que ele é BI. Isso te poupa coisas, é menos uma incógnita para descobrir. Vamos fixar mais um pouquinho? Olha o Z2 aqui, ele é menos 3 menos 5i. A parte real é menos 3 e a parte imaginária é menos 5. 2 menos 7i, a parte real é 2 e a parte imaginária é menos 7. O sinal do número vai junto, hein? Olha esse Z4 aqui, ele é menos 2i. Ele não tem parte real, é 0, e a parte imaginária é 2. Ou seja, esse Z4 é um imaginário puro. Agora, presta atenção que eu botei um asterisco aqui. Esta forma de escrever um número complexo com fração, ela é muito prática para a gente estar resolvendo as equações, mas ela está errada, cara. A maneira correta de se escrever esse número, eu vou botar de amarelo aqui embaixo, seria essa aqui, ó. 3 sétimos, beleza? Mais 4 sétimos vezes i. Tem que estar muito bem definido a parte real, que é 3 sétimos, a parte imaginária, que é 4 sétimos, e a unidade imaginária aí separada. A forma de responder numa prova discursiva é essa maneira aqui, não esta. Com eu vou perder pontos? Não. Mas a gente tem que tirar aquela lágrima do corretor para ele acreditar em qualquer outra coisa que você venha escrever para enrolar linguiça. Tudo bem? Isso é saber fazer prova. Entendido como é que é a forma algébrica do número complexo, A mais BI, eu posso ir para as operações da forma algébrica. Cara, é muito simples. Você trata o I como se ele fosse uma incógnita qualquer. Então, se eu tenho Z1 mais Z2, por exemplo, eu vou fazer 3 mais 5i, que é o Z1, mais menos 7 mais 2i, que é o Z2. Quando você for somar os dois, a parte real soma com a parte real, vai dar menos 4, beleza? E a parte imaginária vai somar com a parte imaginária. 5i com mais 2i vai dar mais 7i. Acabou. Fácil, Condor, é fácil, é fácil. Eu sei que é fácil. Vamos lá, vamos junto. E se fosse menos, Condor? Se fosse menos, como é que ficaria? Eu teria aí 3 mais 5i menos o menos 7 mais 2i. E aí você ia juntar a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária fazendo a subtração. 3 com menos menos 7. Repara que menos com menos vira mais, vai virar 10. E, finalmente, mais 5i menos 2i vai dar mais 3i. Então, né, convenhamos, não é uma coisa impossível, né? Beleza. Agora, o produto, você vai fazer distributivo. 3 vezes menos 7, fazer a setinha mais bonitinha, porque vocês... Nossa Senhora! Aqui, vai dar menos 21. Maneiro. Aí você vai fazer o 3 vezes 2i, o que vai dar mais 6i. Agora que vem o negócio. Você vai fazer a distributiva. 5i vezes menos 7 dá menos 35i. E 5i vezes 2i, cuidado, vai dar 10i ao quadrado. Se x vezes x é x ao quadrado, amigo, então i vezes i é i ao quadrado. Só que você tem que lembrar que i ao quadrado vale quanto, galera? Menos 1. Você não pode deixar i com potência, você tem que reduzir para potência 1 ou um número real qualquer. Então vamos lá. Vamos juntar agora parte real, parte imaginária com parte imaginária. Olha só que maneiro, o menos 21 vai estar aqui sozinho. O 6i com menos 35i vai dar menos 29i.
E aí aqui eu tenho mais 10i ao quadrado. Só que você falou para mim que i ao quadrado é menos 1. Então, 10 vezes menos 1 dá menos 10. Eu preciso transformar isso. E aí que você vai ter menos 21 com menos 10, menos 31 menos 29i. Então não é difícil. O produto é uma distributiva, é uma equação com uma incógnita qualquer. Só que tem que lembrar que i ao quadrado, ou i ao cubo, qualquer i, você tem que reduzir. I ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i, e assim vai. Tudo bem? Beleza. Essa última operação na forma algébrica, que é chamada de divisão, ela recebeu um nome muito triste. Porque se ela recebesse um outro nome, provavelmente você saberia fazer. Olha só isso aqui. Se eu tivesse, por exemplo, 2 sobre, olha só que maneiro, 2 mais raiz de 5. Como é que você faz isso? Eu tenho que resolver uma coisa, um problema, que é deixar a raiz no denominador. Isso não pode acontecer. Então, eu vou e multiplico por um negócio chamado de conjugado. Lembra dessa racionalização? Por que, Conder? Porque quando eu multiplico pelo conjugado, quando eu pego A mais B e multiplico pelo A menos B, aparece um produto notável chamado A ao quadrado menos B ao quadrado. O que isso quer dizer? Que em cima vai ficar a raiz e não há problema nenhum nisso. E embaixo vai ficar quadrado do primeiro 4 menos quadrado do segundo 5. E aí embaixo vai dar menos 1, você vai ter menos 2 vezes 2 menos raiz de 5, distributiva, menos 4 mais 2 raiz de 5. Isso aqui é muito tranquilo, você aprendeu no 8º ano. Se eu voltar para você lá, aqui, e te lembrar que o i é uma raiz quadrada de menos 1, se o i é uma raiz, eu não posso ter esse i aqui embaixo. Ele só pode estar em cima. E eu preciso fazer um negócio chamado racionalização. Racionalização. Cara, se você entende isso, a vida fica muito mais fácil. Você tem que multiplicar por um cara que seria o conjugado em cima e embaixo. Bicho, olha só que maneiro. Olha só que maneiro. O conjugado de um número complexo tem a forma z barra. Se o número complexo é z, olha aqui, se o número complexo é z, o conjugado dele é o z barra, que é só trocar o sinal da parte imaginária. Então, por exemplo, se z1 é 2 mais 3i, o conjugado do z1 é 2 menos 3i. Se z2 é menos 3 menos 5i, o conjugado do z2, que é o z2 barra, vai ser menos 3 mais 5i. Você não mexe no sinal da parte real, só no sinal da parte imaginária. Então, o conjugado do z3 vai ser menos 2 menos 7i, porque você só vai trocar o sinal do meio. Tudo bem? Da parte imaginária. Então, voltando para cá, quando eu chego nessa situação aqui, eu preciso multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Isto é a divisão de números complexos. E em cima, amigo, eu tenho que fazer a distributiva. 3 vezes menos 7 dá menos 21. Deixa eu só botar aqui o tração. Menos 21. 3 vezes menos 2i dá menos 6i. 5i com menos 7 dá menos 35i. E 5i com menos 2i dá menos 10i ao quadrado. Que na hora tu já berra. E lá, quando ele ia ao quadrado, é menos 1. Esse cara dá mais 10. Perfeito. E aqui embaixo vai ficar quadrado do primeiro, 49, menos quadrado do segundo, que vai dar 4i ao quadrado. Conde, i ao quadrado é menos 1. Esse cara todo vira mais 4. Perfeito, perfeito. Vamos juntar em cima. Menos 21 com mais 10 dá menos 11. Menos 6i com menos 35i, menos 41i. E vai ficar todo mundo dividido por 49 mais 4, que é 53. Quando acabou a questão, você não vai deixar isso aí, porque tu é meu aluno. Tu vai escrever menos 11,53 avos, menos 41,53 avos e aí você fechou a divisão dos números complexos.
Até aí estava tudo muito lindo. Eis que chega uma situação seguinte. Eu vou pegar a reta real. Porque desde o início da matemática, eu tinha uma reta que começava no zero e ia para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, que eram os números naturais. Viu isso? Se desenvolve então os números inteiros, que são os naturais com menos na frente, os negativos. A necessidade de número negativo por causa do comércio, não é isso? Depois vem esses números racionais, que deixam isso aqui completamente cheio. Depois descobre-se que existe, não estava cheio, existiam outros números aqui no meio, que eram os números irracionais, as raízes que não conseguimos calcular. O E, o Φ, o Π. E aí, eis que vem o I, que é a raiz de menos 1. Aonde ele entra, cara? Aonde ele entra igual, né? I, que é a raiz de menos 1. Ele é um valor positivo? Ele é um valor negativo? Não sei. E aí fica-se essa discussão para saber aonde ele vai entrar na reta real. Eis que vem, então, né, e entra-se o plano de Argand-Gauss. Ou é a Conder? Peraí, eu não entendi. Era Cardano e Tartaglia. Como é que apareceu Argand-Gauss? Porque essa foi uma discussão bem mais à frente da época da solução ali. Uma discussão de saber como mensurar os números complexos, os números imaginários e aonde colocá-los numa reta real. E aí, Argand-Gauss, mais ou menos na mesma época, em lugares diferentes, tem uma ideia muito próxima e surge isso aí. Eles pegam a reta real e criam uma reta que seria imaginária. Se não cabe num plano, numa reta, cabe num plano. Se não cabe numa coisa unidimensional, vai caber numa coisa bidimensional. Beleza? Então tem uma reta x, abscissa, que é a reta real, e eu tenho uma reta y, que é a ordenada, que é a reta imaginária. Como é que eu boto aqui o meu número cartesiano, o meu número complexo? Se o meu número complexo é a mais bi, o a vai estar na parte real e o b vai estar na parte imaginária, criando um ponto que recebe um nome chamado afixo. Então eu desenvolvo uma nova forma de escrever um número complexo. Dado um ponto no plano de Argand-Gauss, se é um ponto no plano de Argand-Gauss, não é um ponto coordenado, é um afixo, é um número complexo. Por exemplo, esse ponto Z1 aqui, que está aqui com o R no 3 e o imaginário no 2. Ele é o número complexo 3 mais 2i, que pode ser escrito desta forma. Beleza? E daqui começou-se a pensar muita coisa legal. A primeira coisa legal é que a partir de um afixo marcado, eu consigo mensurar, medir, a distância da origem do centro, do encontro das duas retas no 0, 0, até esse afixo. E uma maneira muito prática, cara, porque aparece aqui um triângulo retângulo, com um cateto de tamanho B e um cateto de tamanho A. Você pode aplicar Pitágoras. Se eu aplicar Pitágoras, esse símbolozinho, que chama ρ ao quadrado, que é igual ao módulo do número complexo, o tamanho, parece vetores de física, não é isso? O módulo ao quadrado, olha que maneiro, ele é igual, o módulo ao quadrado, ele é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que você não vai achar essa fórmula aí. Ô, Conder, como não? Você está me ensinando errado? Não, né? É que ele já resolveu. Ele tira a raiz dos dois lados. Você descobre que o módulo de z, ou esse ρ aí, é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, ele sai de simplesmente um Pitágoras. Tudo bem? E isso é muito importante. Cai demais nos vestibulares que tem isolados ainda, tá? Então eu consigo calcular o módulo de um número complexo. Basta fazer raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, sendo a parte real e b a parte imaginária. Também se percebeu que era um segmento de reta. Então eu podia criar esse ângulo aqui, que esse ângulo recebe o nome igualzinho ao nome na função afim, que é argumento, o meu argumento. Então, desse argumento, eu posso tirar algumas conclusões, né? Esse argumento sempre é calculado a partir da reta real, da reta horizontal, no sentido anti-horário, ou seja, para cima, assim, para a esquerda, até essa reta que representa esse número complexo. Se eu tenho um triângulo retângulo, cara,
A primeira coisa que eu penso, te ensinei em geometria, é Pitágoras. A segunda é semelhança, a terceira é trigonometria. O cara me falou, peraí, eu tenho esse ângulo, então posso falar, por exemplo, que seno de θ é o cateto oposto B sobre o ρ, que é a hipotenusa. E o cosseno de θ é o cateto adjacente A sobre a hipotenusa ρ, que é o módulo. Daqui, a gente conseguia brincar ali. E alguém teve um insight maneiro. Falou, opa! Pensar assim. Isolo A e isolo B. Se eu isolar o A, eu acho que o A é ρ vezes cosseno θ. E se eu isolar o B, eu acho que B é igual a ρ seno θ. Só jogar o ρ para o outro lado multiplicando. Feito isso, ele pegou a forma algébrica, que é A mais BI, e substitui o A e o B por esses caras que a gente acabou de achar com trigonometria. Olha que maneiro isso, cara. Isso aqui abriu um universo. Então o A, que é ρ cosseno θ, mais o B, que é ρ seno θ, vezes I. E eu posso botar o ρ em evidência. Então Z pode ser reescrito como ρ vezes cosseno θ mais I seno θ. Cara, isso aqui abriu muita coisa boa pra gente. Se você voa de avião, viaja para os lugares, ou sonha com isso, né? Agradeça os números complexos. Os números complexos são formas muito mais rápidas de calcular distância entre dois pontos, tudo bem? Do que vetores. É muito melhor, tá? Então, assim, números complexos têm diversas aplicações na nossa vida, a gente não tem ideia disso. Ah, Conder, mas isso aqui é muito grande. Para fazer as contas, que a gente vai aprender daqui a pouco, tem uma outra forma de reescrever um apelido para isso. Eu posso falar que esse mesmo número Z, ele é o ρ cis θ. O cis representa cosseno mais I seno de θ. Maneiro, né? Vamos aprender como é que faz isso, então? Como é que eu passo o número da forma algébrica para a forma trigonométrica? Poxa, Conder, vale a pena? Claro que vale, senão eu não estava ensinando. Vale, tem momentos, cara, que fazer isso é a melhor coisa da tua vida. Vamos lá. Como é que faz então? Olha aqui, tem 2 mais 2i. Eu vou chamar aqui, o A é 2, né? E o B é 2 também. Os dois valores são iguais, maneiro. O primeiro cara que eu tenho que calcular é o ρ, o módulo. O ρ, ele é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, ele é a raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ele é a raiz de 8. Que se a gente fizer a raiz de 8, dá 2 raiz de 2. Suave. A gente sabe que o cosseno de θ é A sobre ρ. Ou seja, é 2 sobre 2 raiz de 2. Eu posso simplificar o 2 com 2 e depois racionalizar. Você vai achar, então, que o cosseno θ é raiz de 2 sobre 2. Galera, quem tem o cosseno raiz de 2 sobre 2? Aí tu apressado responde, 45! Errou. Não é só o 45. Você tem que lembrar que no ciclo trigonométrico, o cosseno, ele é positivo. Olha que maneiro, cara. Né? Aqui tá bom. Né? O cosseno de 45, o cosseno que é igual a raiz de 2 sobre 2, o raiz de 2 sobre 2 ele está aqui assim. Então ele vai ter dois momentos em que ele é igual a raiz de 2 sobre 2. O 45 graus e 315 graus. Lembra disso? Não lembra? Assiste a aula de trigonometria lá, minha playlist inteira para você aprender isso. Então, para decidir qual é, eu preciso do seno. Porque se o seno for positivo, ele está em cima. Se o seno for negativo, ele está embaixo. Então, vamos calcular o seno. O seno de θ vai ser B sobre ρ, que vai ser também 2 sobre 2 raiz de 2. A gente já calculou, deu raiz de 2 sobre 2. Opa! Se tanto o seno quanto o cosseno são positivos, ele é do meu primeiro quadrante, o ρ é 45 graus. Cara, eu preciso saber dos dois. Então, posso escrever esse Z1, que é 2 mais 2i, como quem? ρ, que é 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, cis
de 45. Olha que maneiro. Foi. Isso é muito útil para a gente. Vou fazer mais um só para você ficar tranquilo. Z2 aí, ó. O A é menos 4 e o B é 4 raiz de 3. Bom, vamos lá. Vamos fazer o Rho, né? O Rho vai ficar raiz de menos 4 ao quadrado. Eu vou botar direto, tá? Para a gente ganhar um tempinho. Vai ficar menos 4 ao quadrado mais 4 raiz de 3 ao quadrado. Bom, galera, 4 ao quadrado até ontem dava 16. Menos 4 ao quadrado também. E aí vai ficar aqui 16 vezes 3, que vai dar 48. 16 mais 48 vai dar 64. Você descobrir que o Rho é raiz de 64. Quem é a raiz de 64? 8. Beleza, Conde? Então vamos achar o A. O cosseno θ, ele é A sobre Rho. Ele é menos 4 sobre 8. Opa, menos meio. E, Conde, menos meio. Quem tem cosseno menos meio? Vamos fazer aqui. Vamos lá. Vou botar aqui. O cosseno menos meio, ele é igual ao cosseno de 60, só que do lado esquerdo, porque o cosseno é o deitado. Então, quem é igual ao 60 do lado de cá? O 120. Mas pode ser o 120, como pode ser o 180 mais 60, 240. Como é que eu decido isso? Descobrindo o seno. Se o meu seno for positivo, ele é do segundo quadrante. Se o meu seno for negativo, ele é do terceiro quadrante. O seno de θ é B, que é 4 raiz de 3, sobre Rho, que é 8, da raiz de 3 sobre 2. Ia lá, Conde. Então deu positivo, ele é o 120. O θ é 120. Então esse número complexo Z2 ele vai ser o Rho, que é 8, x de 120 graus. Beleza? Uma coisa muito importante é que na resposta, vou até voltar um pouquinho, não é legal a gente... Eles não vão tirar ponto, mas não é legal a gente botar na forma de grau, né? A gente geralmente coloca na forma de radiano. E aí aqui tu vai botar π sobre 4, que é o 45, e aqui tu vai botar aí o 120, cara, é π sobre 3, π sobre 3 vai dar 60, é 2π sobre 3, 120, tudo bem? Beleza? Como é que faz isso? Regra de 3. Se π é igual a 180, x é igual ao ângulo que você quer. Na playlist você vai aprender a fazer isso. Bom, sabendo disso, por que a gente precisa saber disso? Fórmulas de Moivre. As fórmulas de Moivre, elas funcionam para você fazer algumas contas de maneira mais rápida, mas bem mais rápida, tá? Que aí vale a pena. Por exemplo, eu tenho aqui Z1 vezes Z2. Como é que eu multiplico dois números complexos na forma trigonométrica? Aprende uma coisa. A operação no módulo no Rho, ela sempre é normal. Então, você vai multiplicar os dois módulos, Rho1 vezes Rho2. Só que no produto, eu somo os ângulos. Tudo bem? Se eu fosse multiplicar, por exemplo, esse cara aqui, 2 mais 2i, com menos 4 mais 4 raiz de 3i, esses dois números aqui, eu teria que fazer 2 raiz de 2 vezes 8, x de π sobre 4 mais 2π sobre 3. É isso. A divisão ela vai seguir a mesma lógica. Você vai dividir os módulos, Rho1 dividido por Rho2, só que em vez de somar os ângulos, você diminui os ângulos. Atento à ordem. Numerador menos denominador. A fórmula de Moivre que mais aparece é a da potenciação. Você vai fazer Rho1 elevado a n vezes x. Quando você multiplica, quando você pega o número x e eleva a n, não é x vezes x vezes x vezes x n vezes? Então você vai somar θ1 mais θ1 mais θ1 n vezes, que dá n vezes θ1. Então, na potenciação, você multiplica pela potência o ângulo. E como a raiz enésima é a mesma coisa que a potência de 1 sobre n, você tira a raiz enésima do Rho1 e multiplica por
1 sobre n, ou divide por n, θ1 sobre n. Conder, aonde que isso é mais fácil? Vamos lá. Tá vendo esse cara? 1 mais i elevado a 50? Não dá para fazer, na verdade dá, que eu vou te ensinar um macete, mas teoricamente não dá para fazer na mão. Como é que funciona, Conder? Eu vou pegar o número do complexo z, que é 1 mais i, e vou passar para a forma trigonométrica. Eu vou botar aqui, vou escrever aqui modo 1. Modo 1, que é o modo chave, que é o modo que você tem que saber fazer, porque resolve qualquer um, tá? Aqui, esse tem uma dica que eu vou ensinar daqui a pouco, mas esse resolve qualquer um. Você tem que z igual a 1 mais i. Ou seja, o a é 1 e o b também é 1, que é o número que multiplica o i. Então, o ρ, ele seria raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 2. Então, o cosseno de θ, ele vai ser quem? Ele vai ser a, que é 1, sobre o ρ, que é 1 raiz de 2. Ou seja, vai dar, racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Que tu sabe que não pode ser só, pode ser não pode ser apenas o 45. Pode ser o, quem? O 315. Aí tu faz o seno. Quando se eu olhar só o sinal do b, também vale, tá? Mas se você não percebeu isso, faz assim na mão. 1 sobre raiz de 2 também, que também vai dar raiz de 2 sobre 2, ou seja, o ângulo é realmente o 45 graus, ou o π sobre 4, que é o 45 radiano. Então, você tem que dizer 1 seria raiz de 2 vezes o cis de 45. Se você quiser levar 50, você pode fazer. Então, Z1 elevado a 50 ficaria assim, ó. Raiz de 2 elevado a 50 vezes o cis de, eu vou botar em radiano, tá? 50 vezes π sobre 4. E aí que vem o pulo do gato. Bom, primeiro vamos fazer essa raiz de 2 elevado a 50. Raiz de 2, tu sabe que é 2 elevado a 1 meio, que está elevado a 50. Ou seja, 2 elevado a 25. Não vai precisar fazer essa conta. O 50π sobre 4, em radiano é bem mais fácil, cara. Em radiano é bem mais fácil. Acompanha aqui. 50π sobre 4 é 25π sobre 2. Tudo bem? 25π sobre 2 eu posso separar como 24π sobre 2 mais π sobre 2. 24π sobre 2 é 12π. E vai ficar mais π sobre 2. Só que 12π quer dizer que esse cara é 6 vezes 2π. São 6 voltas. Então, na verdade, o 25π sobre 2 é um número gigantesco, tá? Que se você quiser fazer, vai dar 90 vezes 25, vai dar 50 vezes 45, vai dar aí 200, vai dar um número gigante, tá? Que você deveria dividir por 360 para ver o resto, para ver onde ele vai parar. E se você fizer por radiano, você separa aqui um monte de 2π, o que sobrar é o número que você queria achar. Então, esse Z1 elevado a 50, na verdade, é 2 elevado a 25 vezes o cis de π sobre 2. Olha que maneiro. Aquele 12π você não precisa. Então, 2 elevado a 25 vezes, olha só, o cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, mais i vezes o seno de π sobre 2. E voltando, como é que volta para a forma algébrica, Conder? Quanto é o cosseno de 90? 0. Quanto é o seno de 90? 1. Ou seja, esse cara é 2 elevado a 25 vezes 0 mais i. Olha que maneiro! Ele é 2 elevado a 25i, cara. Só isso. Que você não ia conseguir fazer esse produto notável do i, 1 mais i elevado a 50. Tira o print disso. Tchá! Foi. Eu não tenho espaço, vou ter que apagar para fazer o modo 2. Modo 2, esse aqui é o matemática de rua. Matemática de rua. Cara, isso é tão difícil que eu vou dar matemática de avenida. Olha só. Como é que funciona isso aqui? Você tem que lembrar o seguinte, que 1 mais i ao quadrado, se você fizer esse produto notável,
quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então ele vai dar 1 mais 2i mais i ao quadrado. Quando i ao quadrado é menos 1, perfeito. Se i ao quadrado é menos 1, ele corta com mais 1. Eis que você descobre que 1 mais i ao quadrado, na verdade, é só 2i. Olha que mágico, cara. Então, eu tenho que 1 mais i elevado a 50 pode ser reescrito como 1 mais i ao quadrado que está elevado a 25. Olha que lindo! Só que 1 mais i ao quadrado, peço para você decorar, é 2i, que está elevado a 25. Você vai levar os dois a 25. Você vai ter, então, 2 elevado a 25 vezes i elevado a 25. Só que você não pode deixar potência no i. Você vai pegar o 25 e vai dividir por 4. Você vai achar 6, que é 24, e sobra 1. Então, i elevado a 25 é exatamente igual a i elevado a 1. Olha aí o cara, em duas linhas. Muito maneiro você decorar. A galera que vai fazer Unicamp, FUVEST, USP, vestibulares de São Paulo e do Centrão lá, né, Goiás, qualquer outro vestibular que você fazer, eu percebi que aparece muito esse cara aqui. Mas é muito, tá? Então guarda isso que é bonito. Completando aí, só para fechar as operações, eu botei dois números complexos aqui na forma trigonométrica. Π sobre 3, que é 60, 2π sobre 3, que é 120, e peço para você multiplicar, é mole. Você vai pegar o ρ de um com o ρ do outro. Ó, o módulo de um é 2, o módulo do outro é meio. E vai fazer cis da soma dos ângulos, que vai fazer π sobre 3 mais 2π sobre 3. Você vai ter 2 vezes meio, que dá 1, vezes o cis de, cara, o mesmo denominador, vai ficar 3π sobre 3. Aí você corta o 3 com 3, dá π. Você vai ter que apenas cis de π. Cis de 180, cara. E cis de 180 é cosseno de 180 mais i seno de 180. Cosseno de 180, galera, é menos 1. E o seno de 180 é 0. E 0 vezes i dá 0. Você tem menos 1 mais 0i. Então, Z1 vezes Z2, nesse caso, dá menos 1. Quando ele é a divisão, você vai pegar o ρ do Z1 e dividir pelo ρ do Z2. E vai multiplicar pelo cis da diferença, que é π sobre 3 menos 2π sobre 3. Galera, isso aqui é legal, ó. 2 vezes meio, você repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Inverso de meio é 2. Vezes o cis, Conder aqui babou, Conder. Porque π sobre 3 menos 2π sobre 3 é menos π sobre 3. Caraca, menos 60 graus, Conder. Como é que faz isso, Conder? Cara, olha só, filho. Se 60 graus está aqui em cima, deixa eu só fazer a linha aqui. Se 60 graus está aqui em cima, menos 60 graus seria andar no sentido anti-horário. Ele vai dar mais 300. É igual a menos 60. Então, esse cara vai dar 4 vezes o cis de 300. Olha que maneiro, cara. Então, esse cara aqui vai ficar assim, ó. Vou resolver para você. Vou botar na forma algébrica. 4 vezes cosseno de 300 mais i seno de 300. Só que, cara, o cosseno de 300, ele é igual ao cosseno de 60, que é meio. Aliás, que é meio. Então, vai ficar 4 vezes meio, aí mais i vezes o seno de 300, ele é igual ao seno de 60, só que na parte de baixo, que é negativa. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Então, esse cara vai fazendo a distributiva do ρ aqui, 4 vezes meio dá 2, 4 vezes raiz de 2, menos raiz de 3 sobre 2, vai dar menos 2 raiz de 3i. Se você pegar esse número aqui e tentar passar para a forma trigonométrica, você vai achar esse cara aqui. Se você pegar esse número e passar para a forma trigonométrica, você vai achar esse cara aqui. Beleza, galera? Deixa eu puxar um pouquinho para o lado. Deixa eu me tirar da frente para você tirar um print bonito. Espera aí. Foi. Maneiro.
Bom, galera, a gente vai ficar por aqui, tudo bem? A gente vai ficar por aqui. Não se esqueça de marcar no sininho, se inscrever no meu canal, compartilhar com todo mundo, porque essa aula foi uma aulaça, beleza? Um grande beijo!